Olá pessoal, segunda parte do nosso vídeo aqui, agora falando ainda do mesmo assunto, né? A tipologia humana. Só para avisar para vocês, esse é o primeiro dos nossos e-books, então fica ligado, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, dá uma olhada nos outros vídeos também, tá? Para você poder acompanhar nosso trabalho aí. A partir de agora, com muita coisa, vamos falar de psicologia, vamos falar de criptomoedas, vamos ter nossos cursos de informática aqui no canal, tudo gratuito para você, tá? Quer adquirir esse e-book que a gente está falando? Você vai ter aqui na descrição do vídeo, tá? O link para você entrar em contato pelo WhatsApp com a gente. E você pode também, eu esqueci de falar isso no vídeo anterior, fazer o pagamento pelo PagSeguro, tá? E enviar para a gente no WhatsApp seu e-mail e o seu comprovante de pagamento. E aí a gente já envia para você o e-book direto pelo próprio WhatsApp, ok? Em breve a gente vai estar com a nossa loja virtual e com o nosso aplicativo aqui do canal para você baixar seu material de graça, para você comprar o que quiser comprar pelo aplicativo para Android, ok? Então vamos lá, vamos para a segunda parte do vídeo aí, vai ser bem menor do que a primeira, tá? E a gente vai falar então do curioso. Quem é o curioso na tipologia humana, né? A gente às vezes fala assim, curiosidade matou o gato. Então o curioso é um estado que todos nós temos, principalmente na infância, tá? Só que, como eu falei no primeiro vídeo, existem pessoas que dentro da tipologia humana, eles vivem alicerçados sobre aquela conduta, sobre aquele comportamento, e isso a gente chama de tipologia humana aplicada. Então, o curioso, ele tem um impulso natural de proteção. Ele pode ser prejudicial ou benéfico, depende do tipo de curiosidade. É importante para o desenvolvimento e conhecimento humano, e pode indicar nível de inteligência e bagagem cultural. Vamos lá, um por um agora. Um impulso natural de proteção. Como é que eu encontro isso no curioso, tá? O curioso, ao mesmo tempo em que ele tem ali um pouco de desbravador das coisas, ele requer que esse desbravamento, essa curiosidade exista para que ele possa se proteger de alguma coisa. Então, vamos supor, ele está caminhando numa rua e começa uma briga. Ele é curioso, ele vai olhar assim, ele já tem aquele impulso natural, né? Opa, se eu chegar perto da briga, mas será que é uma briga mesmo? Ele anda muito atento a tudo. Então ele vai parar, vai olhar, opa, é uma briga. Deixa eu ver, o pessoal tá brigando, tá armado e tal, não. Então, às vezes, a curiosidade ela acaba sendo instintiva e benéfica, tá? Para o curioso. Então, dentro desse ponto, a gente pode dizer que existe um instinto natural realmente de proteção dele, que a curiosidade o gera isso. Ele desbrava alguma coisa rapidamente para que possa se proteger de algum mal, tá? Pode ser prejudicial ou benéfico. Curiosidades prejudiciais. Aquela curiosidade, aquela que matou o gato, né? Vamos dizer assim. Que a pessoa não tem necessidade, tá? Ela não tem necessidade de fazer, de tomar determinada atitude, mas por curiosidade toma. Um exemplo é um exemplo bem grotesco, né? Outro dia eu estava conversando com um rapaz, ele é usuário de droga. E ele falou para mim que ele nunca havia fumado crack na vida e ficou curioso para saber como era. Fumou uma vez e hoje mora na rua. Perdeu família, perdeu bens, perdeu emprego, perdeu tudo porque ficou curioso e a curiosidade lhe foi prejudicial. E tem a curiosidade benéfica também, né? Que é aquela curiosidade que o ser humano utiliza quando criança, acontece muito isso, de querer desbravar o mundo, de querer saber das coisas e tal, e ali acaba ganhando um aprendizado. Então, é importante para o desenvolvimento do conhecimento humano. Através dos curiosos que nós tivemos, foram desenvolvidas vacinas, foi descoberto a roda, foi descoberto o motor a vapor. Pela curiosidade, Santos Dumont deu o seu primeiro voo ali
impulsionado por um motor, né? Porque aqueles dois outros irmãos lá que fizeram o seu primeiro voo lançaram ali aquele avião, aquele projeto de avião, e aquele projeto de avião ele planou, ele não voou, ele planou. E Santos Dumont curioso, né? Não, será que se eu colocar um motor aqui eu consigo voar sem precisar dar uma palada no avião para frente? E ainda curioso, como é que eu vou levar o relógio para medir o tempo? Ele criou o relógio de pulso. Então, a curiosidade ela aguçou muito a sociedade e a humanidade. Então, por esse motivo, ela foi benéfica em muito. Por outro lado, ela não foi tão benéfica enquanto alguns pontos, alguns fatores, como a bomba atômica, como a bomba de hidrogênio, e outras curiosidades que já aconteceram e que acabaram prejudicando ao homem e à humanidade. E pode indicar o nível de inteligência e bagagem cultural. Vou colocar o nível de inteligência depois de bagagem cultural. Se você assistiu o primeiro vídeo, você sabe que a inteligência não é o conhecimento. Inteligência é a forma correta de se utilizar o conhecimento já adquirido. Então, como é que eu vou medir o nível de inteligência de uma pessoa curiosa? A partir do momento em que ela sabe utilizar realmente os recursos que tem para executar sua curiosidade. Então, eu vou pegar um exemplo bem ridículo aqui, tá? O cara tá num prédio muito alto, não tem um parapeito alto lá em cima, é só aquele tijolinho no chão. E o cara vai se esticar ali para tentar ver a altura. Só que ele se estica em pé. Então há uma variação de vento, há uma variação de trepidação. Pode não se sentir, mas existe isso. E aí de repente o cara se desequilibra e fica meio tonto e cai para frente. Por curiosidade morreu. Mas o curioso, mais inteligente, ele se abaixa, ele se deita no chão, ele vai engateando, ele vai olhar devagarinho. Então você começa a medir o nível intelectual da pessoa por aí, pela curiosidade. E a bagagem cultural, que é aquela bagagem cultural onde eu vou pegar um exemplo do primeiro vídeo. Eu tava falando, não lembro se era do mistificador que eu falei, eu acho que foi. E de repente ali o cara fala bem assim: vamos falar da lua, né? Porque a lua tem isso, tem aquilo. Então o curioso, que ele já tem uma bagagem intelectual maior, ele vai te abordar. A lua não é feita de queijo. Lembrei, realmente, eu estava falando sobre isso. A lua não é feita de queijo, né? A lua é feita de rochas. Aí o cara já é curioso por natureza, só que ele já é curioso há tanto tempo que ele já estudou as rochas da lua, ele já estudou as fases da lua, ele já estudou a composição química da lua, enfim, ele já estudou tudo. E ele vai dizer para você: olha, realmente eu tenho curiosidade sobre isso, porque eu já sei. Aí ele vai te relatar ali algumas coisas que geram essa curiosidade. Então, a curiosidade ela pode indicar sim o nível intelectual e a bagagem cultural do curioso, se você souber analisar. Número 8, o criançola. Esse é bem pichitotinho, é criançola, então é pequenininho, né? Demonstram comportamentos infantis em momentos variados. Não é em vários momentos, é em momentos variados. Pode ser saudável e equilibrado ou imaturo para certas exigências da vida. Assim como o mistificador, essa criatura ela tem um lugarzinho especial na tipologia humana. Por quê? Todo mundo tem aquele momento criançola, principalmente momentos íntimos criançola. Quando eu falo de intimidade, eu não falo de sexo. Mas um exemplo é um casal, marido e mulher, um casal de namorados, está ali e de repente rola ali uma brincadeira ali, e o cara fala uma bobagem, o cara fala uma leseirinha, e a menina fala uma leseira. O homem tem uma propensão muito maior, né? O homem tem uma propensão natural de falar besteira. A mulher já é mais reservada um pouco. Então, tem aquele lado criançola ali, que o cara tá... Cara, tem nada a ver, mas a mulher ri, fica engraçado e tal. Então, é natural isso. Uma coisa que a gente tem que ter em mente: tudo que eu tô falando aqui pode ser aplicado a qualquer pessoa no dia a dia, mas o que a gente não tem que confundir é o fato da pessoa aplicar isso de uma maneira aleatória e o fato de a pessoa só viver daquilo.
O estudo da tipologia humana que eu estou fazendo nesses vídeos é sobre a pessoa que vive alicerçada naquilo e não simplesmente acontece aleatoriamente. Então, o Criançola demonstra comportamentos infantis em momentos variados, não em vários momentos. Mas quando falo variado, ele age como uma criança em relação ao relacionamento dele, em relação ao trabalho dele, em relação aos amigos dele, em relação à família dele, em relação a qualquer coisa que envolva um comportamento de ser humano normal. Então, ele pode estar ali com a família dele e de repente ele ser o tolão da família. O que a gente vai entrar também no segundo item aqui, pode ser saudável, equilibrado ou imaturo para certas exigências da vida. Então ele pode ser aquele cara que qualquer coisa ele fica emburrado, de frente para a parede, com raiva, qualquer coisa ele não sabe lidar com a situação, ele não sabe conversar, ele não sabe chegar, tomar as atitudes, ele não sabe tomar frente. Como uma criança, ele se retrai muito, entra ali um pouquinho do tímido na ideia da cabeça dele. Então ele é aquele tipo de pessoa que ele fala: não, eu não vou falar, porque se eu falar, cara, eu não sei o que é que eu vou dizer, e se responder isso, não, 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 não. É criançola. Quando não se toma responsabilidades executáveis, você pode ter certeza que ele é um imaturo. Ele acha que os outros são responsáveis pelas atitudes dele, ele acha que os outros são responsáveis pelas coisas que ele fez, mas que não são. É ele que é o responsável, ok? E ele pode ser equilibrado, saudável também. Ele pode ser aquele cara que ele tá tranquilo e tal, mas que no fundo, no dia a dia dele, no íntimo dele, ele não consegue lidar com a situação como um adulto comum. E para exemplificar, é bem resumido criançola, mas para exemplificar o que é um adulto comum, é aquele cara que ele recebe um problema, ele avalia o problema e ele tenta resolver o problema. O criançola não, ele recebe o problema, ele malmente avalia e responsabiliza outra pessoa, compete a outro resolver um problema dele, ele não consegue. É aquele cara que no trabalho ele pega uma chamada do chefe, mas responsabiliza alguém, porque para ele não foi errado, mas o outro foi, aí ele faz beicinho. É aquele cara que quando ele quer uma coisa, ele quebra o mundo, mas ele não aceita que ele não tenha. E as pessoas que tem que dar para ele, não é ele que tem que comprar, porque ele é criançola, tá? O intolerante, este cara é muito legal. O intolerante, eu acho ele muito parecido com o indiscreto, mas a gente vai dar uma olhada aqui nele rapidinho, ó. Não aceita opiniões divergentes, persegue implacavelmente qualquer ideia, doutrina ou crença que não esteja alinhada com o seu modo de pensar. É egoísta, ignorante e recluso e age com desrespeito pelos direitos dos outros. Então, o intolerante, ele tem aí algumas características bem interessantes, né? Primeiro, não aceita opinião divergente, não é diferente, é divergente, ok? Divergente, diferente, não é a mesma coisa, não confunda. Cegadilha é sim linguisticamente falando, não, não é. Vou explicar por quê. A opinião diferente, ela nem sempre diverge da opinião principal. Tá? A opinião diferente. Eu preciso ir para o centro da cidade. Eu moro numa parte da cidade distante, fica numa avenida que é uma estrada já, tá? Eu moro num condomínio fechado chamado Jardim de Leia. Daqui para o centro da cidade, eu tenho duas vias principais aqui em Manaus: a Constantino Neri e a Djalma Batista. Então, eu chego com o intolerante e digo bem assim: a gente pode ir pela Constantino, porque o tráfego é mais livre, mais aberto, e na Djalma Batista a gente vai ter um pequeno problema ali na proximidade da MS Casa, do antigo CO, tá? Depois do Shopping Plaza de quem vai para o centro. Tem um semáforo ali na Avenida Pará, às vezes atola um pouquinho ali, beleza.
É uma opinião que ele vai falar, mas eu prefiro ir pela Djalma, porque a Constantino atola ali perto do Emoan. E a Fametro também às vezes atrapalha um pouquinho o trânsito, né? Ali próximo à Fametro. Então nós temos opiniões diferentes. Eu acho que por um lugar é melhor do que pelo outro. Aí nós vamos pleitear então quem tenha uma razão melhor para tomar uma decisão. Opiniões diferentes são resolvidas com diálogo. Opinião divergente não é quando você aponta o melhor, é quando você condena o pior. Aí torna-se divergente. É aqui uma coisa interessante que eu quero falar para você que está assistindo esse vídeo. Se você conhecer alguém que é intolerante, tente não divergir, mas apenas diferencie a situação. Ele fala para mim: vamos pela Djalma Batista, porque o trânsito é mais livre. Eu só vou pegar um engarrafamento ali nas imediações ali da Avenida Pará, da Rua Pará. Aí você responde: não, não, ainda tem engarrafamento em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar e tal lugar. Então, vamos fazer o seguinte: vamos pela Constantino. Não houve troca de ideias, houve imposição. É uma divergência. Então, nota-se, diferença é quando você expõe dois lados no qual os dois têm pontos positivos, tá? Diferentes. E divergência é quando você aponta pontos negativos no lado oposto. Isso é divergência. Então, o intolerante, ele não aceita opiniões divergentes. Esse é o primeiro ponto a ser tratado. É chato, né? O cara explicar certas coisas da língua portuguesa, tentando misturar com psicologia, mas é necessário para que você entenda. Então, ele persegue implacavelmente qualquer ideia, doutrina ou crença que não esteja alinhada com o seu modo de pensar. Um cara que a gente vê muito assim também, aqui, é o conservador, tá? Ele resiste a mudanças radicais. Então, a perseguição implacável, ela se torna uma resistência, mas no caso do intolerante, ele já é um cara mais revoltado com a vida, porque ele diz que não e acabou, e ele dá na tua cara se precisar, para provar que ele tá certo. Então, persegue implacavelmente qualquer ideia, doutrina ou crença que não esteja alinhada ao seu modo de pensar. E quando falo modo de pensar, é aquela ideia assim: intolerante, ele trabalha assim: eu sou cristão, tá? Eu não estou em Sagadilha, sou cristão, mas eu não sou protestante nem sou católico. Eu acredito em Cristo, já vim da igreja católica, já vim da igreja protestante. Então eu estou naquela vibe, vamos dizer assim. Hoje eu acredito em Deus, mas não me pergunta a minha religião, que eu não tenho a religião, placa de igreja. Mas vamos supor aqui que eu seja protestante, tá? Assembleia de Deus. Aí o intolerante vem e fala: olha, tá errada essa tua religião. Por mais que eu não divirja com a ideia dele, ele vai começar. Porque pede isso, porque é assim, porque faz isso, porque não sei o que, porque eu conheci um crente que era assim. Ele começa a arrumar subterfúgios para ofender, para denegrir a minha imagem como cristão protestante da Assembleia de Deus. Simplesmente porque ele não gosta, porque não é a mesma ideia que ele. Então vamos pro catolicismo. O cara, porque Maria não sei o que, porque José, porque... É a fé do cara, pô. Não te mete no quadrado dos outros, mas ele se mete, porque não é igual a dele. E ele se sente incomodado. Ele se sente... Vou pegar aqui o despeitado. É o momento despeitado do intolerante, que ele coloca aqui, ó. Ele se sente humilhado, injustiçado e menosprezado porque você não faz a mesma coisa que ele. Então, para ele, você quer ser melhor do que ele. O que ele faz? Ele vai te sacanear. Ele é egoísta, é ignorante e recluso. Aí você já pega aqui
um pouco de novo aqui, ó, do despeitado, tá? Tendência de nutrir ódio e hostilidade. Então, ele é ignorante. Vou pegar os dois sentidos da palavra, tá? Ignorante é quem ignora, não é quem não sabe de alguma coisa. Eu não sou ignorante porque eu não sei. Eu vou pegar um exemplo que aconteceu recentemente, tá? Tinham duas pessoas discutindo e tal, e uma das pessoas disse para outra: você não entende nada de lei, você é uma. O cara ainda falou assim: você é uma ignorante. Eu acho que ignorante era ele na situação, né? Porque a outra pessoa não é ignorante, pode-se dizer ignorante. Mas quando se trata de ignorância da palavra, do significado, ela não pode ser aplicada dessa maneira. Porque ignorante é quem ignora algo e não quem não tem conhecimento de algo, porque a falta do conhecimento, ela não vem simplesmente da ignorância aplicada sobre aquilo, mas ela pode vir a falta do conhecimento, do não acesso àquela informação. Aí eu vou pegar, tinha um voo, estava assistindo hoje, que os pilotos, eles não giraram a chave ali de compressão da cabine. E por conta disso o voo acabou caindo, matou um monte de gente e tal. Pô, beleza, então eles foram ignorantes referente ao uso daquele botão. Eles ignoraram aquele botão. Eles sabiam o que fazer, mas eles não fizeram, eles ignoraram. Então, ignorância e conhecimento não andam de mão dada, como muita gente pensa, né? Como muito ignorante pensa. Então, o intolerante, ele é ignorante. Porque, em primeiro lugar, ele pensa só nele. Em segundo, ele ignora o pensamento alheio. Ele rejeita, ele despreza o pensamento alheio. Em terceiro lugar, ele se torna recluso. Aí eu vou pegar aqui o tímido, introspectivamente, tá? Então, o intolerante, ele se torna ignorante e recluso porque ele fica no introspecto dele, achando que só ele tem a razão, ignorando completamente todo o restante das pessoas. Prático. E ele age com desrespeito pelo direito dos outros. Que vem a ser o direito alheio, né? O direito alheio, tem um ditado, eu não lembro quem foi que falou essa frase para mim. O teu direito começa quando o meu termina. E quando o meu termina, começam os meus deveres. É essa parte que o pessoal não presta atenção. Então, o intolerante, ele age com desrespeito pelo direito dos outros, porque ele acha que ele sempre vai estar certo. Ele sempre vai ter direito. Ele sempre vai fazer melhor. Então, ele está acima de tudo. E o resto não está em canto nenhum. Ele ignora que as pessoas têm direitos e deveres, e ele, como pessoa, também tem esses direitos e deveres. E a intolerância dele o cega para esse tipo de coisa. Então, é uma pessoa que eu posso considerar infeliz na sociedade, né? O inescrupuloso, estamos terminando já, olha, vai ser mais rápido hoje o vídeo. O inescrupuloso busca recursos essenciais para sua sobrevivência de forma imoderada, obcecado pelo lucro fácil e rápido, manipulador e explorador, perpetuamente insatisfeito e egoísta. Então, o que o inescrupuloso faz, né? Ele busca recursos essenciais para a sua sobrevivência sem limite. É aquela pessoa que quer. Eu lembro que tinha uma música, uma marchinha de carnaval, lá na década de 60 para 70. Era muito tocado nos bailes de carnaval ali. Que era assim: chegou a turma do funil, todo mundo bebe, mas ninguém fica tonto. Porque a galera enchia a venta de cachaça. Tomava cerveja até não querer mais. Era a turma do funil. Tu pode botar que ele não enche. Tu bota que ele não enche. O inescrupuloso ele é assim. O inescrupuloso, quanto mais ele tem, mais ele quer.
mesmo que desnecessariamente. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Então, ele busca recursos para ele sem moderação nenhuma. Ele tem uma torneira, ele quer duas, ele quer três, porque ele diz que se quebrar uma vai ter que ter outra. Ele é obcecado por lucro fácil e rápido. Para ele tudo tem que ser assim, ó. Ele não quer lutar pelo que ele conquista. Ele conquista sem luta, sem a glória de dizer eu suei para ter isso. Ele faz as coisas de maneira rápida. E daqui do inescrupuloso surgem muitos 171 no mercado que conquistam de maneira rápida o que desejam. Então, no livro a gente relata, o inescrupuloso tem uma parte bem dedicada a ele, porque existem muitas pessoas que estão ao nosso redor na atual sociedade, são inescrupulosas, mas não se identificam como tal, e a gente se engana com eles. Então, eles são obcecados por isso, eles querem ganhar dinheiro rápido e fácil, pá, o tempo todo. Manipuladores e exploradores. Cara, tem uma raça de gente que é assim. Eu falei mais cedo no outro vídeo, né? Que você já deve ter assistido. Cadê? Tá aqui, o Mistificador. Que ele é um simulador, que é o mistificador ativo ou passivo. Então, o inescrupuloso, ele é um manipulador, tá? Ele é um simulador e ele explora as pessoas. Só que ele explora de uma forma que ele manipula a pessoa. É aquele cara que ele faz assim. Eu vou dar um exemplo prático aqui, tá? Caso concreto. Ele fala: olha, cara, eu sou deficiente mental. Se tu me abandonar, tu vai estar abandonando o deficiente mental. É crime. Tu quer ser um criminoso diante dos homens e diante de Deus? Porque eu sou um deficiente mental. Eu sou uma pessoa que eu preciso de cuidados. Deus tá vendo isso, cara. E como, pô, uma gama enorme da sociedade é cristã, né? É teísta, vamos dizer assim. Pô, você não vai querer ficar mal com Deus, né? Mas tu tem certeza, cara, que tu vai me deixar aqui? Tu não vai me dar, cara, o que eu tô te pedindo? Cara, Deus tá vendo, cara. Deus vai te castigar. Muito utilizado em igrejas protestantes de bairros carentes. Muito. A ideia de que se você não der o dinheiro, você vai pro inferno. Só que ele não fala dessa forma, né? Ele fala: nossa igreja está passando por uma reforma, meus irmãos. Aleluia, nós precisamos do seu dízimo. Porque se você não é um dizimista, você não vai receber a bênção do Senhor. Você está roubando a Deus. E lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 20 fala que os ladrões não terão parte do reino dos céus, eles ficarão do lado de fora. Você quer ficar do lado de fora da Nova Jerusalém, meu irmão? Ou você quer dizimar para que Deus possa garantir a sua vaga, para que ele possa garantir o seu lugar? Ele te manipula de uma maneira, você não tem noção, sabe? É incrível. Então, o inescrupuloso, ele tem essa facilidade. E perpetuamente ele está insatisfeito com tudo. Nada o sacia, nem as coisas físicas, nem as coisas psicológicas. Um inescrupuloso que assistir esse vídeo vai ficar extremamente irritado quando eu acabar de falar dele, porque ele quer que eu continue falando dele. Ele nunca vai estar satisfeito. O egoísmo faz isso com ele. O egoísmo obriga ele a manter aquele padrão ali de eu tenho que ser o centro das atenções. Não pode falar de mais ninguém. Começou a falar de mim, olha que legal. Não funciona. Ele é egoísta e insatisfeito o tempo todo com tudo. Quando se coloca o insatisfeito, não é que ele esteja enojado de algo, é a falta de satisfação mesmo. Ele nunca está satisfeito com nada, tá? Então esse foi o inescrupuloso. E
Vamos lá, o irônico ou zombeteiro. Esse daqui também tem um lugarzinho reservado, né? Vai descer. Esse daqui ele desce de tobogã, como costumo dizer. O, tem um amigo meu, o Luan Passos, que é psicólogo, por sinal um excelente psicólogo. Eu sempre falava isso pra ele. Falava, segura na minha mão que a gente vai de tobogã. Entendeu? Zombeteiro. Ele sente-se superior aos demais. Zomba e ironiza situações para inferiorizar os outros e usa manipulação inconsciente para criar um movimento contra o alvo de suas zombarias. Então vamos lá. Primeiro, não vamos confundir zombaria com bullying. Apesar de que todo bullying é uma zombaria, mas nem toda zombaria é um bullying, ok? O que é zombar? Zombar é você gracejar algo. O cara vai passando na rua, aí ele é fonfon, né? Ele para e fala: ó, oi, fica aqui a parada de ônibus. Aí o cidadão que não é fonfon fala: vem aqui mais um pouquinho pra frente e quando chegar lá, você dobra para a direita e vai estar lá a parada de ônibus. Ele tá zombando. Tá zombando do cara. Não é zombeteiro de carteirinha, mas tá zombando. Mas não é bullying. Não pode ser considerado bullying. O problema é que a sociedade é delicada hoje, se você olhou, é bullying. Entendeu? Você olhou, o cara é cego, você tá fazendo bullying com o cego, porque o cego não enxerga. E você enxerga, então você tá fazendo bullying com ele. Não é bem por aí. A diferença do zombeteiro irônico nessa questão é que ele faz por um prazer que não dá pra... Como é que eu vou falar a palavra? Não encontro. Não dá pra você determinar a motivação daquilo, não existe. Ele simplesmente ele precisa humilhar alguém. Por isso o primeiro item é sentir-se superior aos demais. Porque o irônico, o zombeteiro, o irônico, ele faz uma coisa para que ele possa sair do limbo que ele tá? Porque ele vive no limbo. Ele tá na sujeira, na lama, sabe? Não, na lama não, no limbo. Na lama a gente tira diamante. Ele tá no limbo mesmo, na sujeira. E ele vê que todos estão acima dele. Então ele pega um defeito, uma falha que ele acha que encontrou em alguém. Geralmente essas pessoas eles são muito observadores, muito. Cara, você tem que tomar cuidado, porque eles são observadores em tudo. Eles observam cada palavra que você fala, eles observam cada ação que você toma, para eles encontrarem um erro que seria sua fraqueza, para ir ironizar da sua cara, para zombar de você, para que ele possa se sentir um pouquinho superior, mesmo que ele se sinta só ele assim. Ninguém tá vendo ele assim mais, só ele que tá se sentindo assim, mas ele se sente. Aí ele fica: ai, agora eu me senti aliviado, porque pelo menos agora vão sacanear com ele. Então, ele zomba e ironiza, inferiorizando os outros. Nunca é uma zombaria de equiparada. Não é simplesmente um humor negro. É algo para inferiorizar as pessoas. O que é outra coisa que a gente tem que explicar também. O que é a zombaria irônica e o que é o humor negro? O humor negro, ele não está relacionado a uma pessoa em específico. O cara conta uma piada lá. O garotinho chegou na escola, virou pros coleguinhas e falou: adivinha o que eu tenho aqui? Com a mão fechada assim. Aí a coleguinha: um bombom, errou. Uma pedrinha, errou. Um pedaço de papel, errou. O que tu tem? Paralisia infantil. Isso pode ser considerado uma piada de humor negro, porque está satirizando, tá, toda uma classe de pessoas que tem paralisia infantil.
O zombeteiro irônico, ele não faz isso, ele faz isso a uma pessoa. Ele escolhe um alvo e ele atira naquele alvo. E ele não pega algo, e eu vou voltar à paralisia infantil agora, que é de senso comum. Existem várias crianças com paralisia infantil. Não, ele não pega isso. Ele pega algo específico daquela pessoa ali. Ah, tem o nariz largo. Ah, tem a orelha grande. Ah, tem um olho grande. Tive um infortúnio, né? De conhecer uma pessoa, tá, que por respeito a ela, eu nunca falei que era baixinha, que era gorda, parecia um pote, que era feia, parecia um sapo, entendeu? Que ela se passar de costas na parede dá pra embuçar e tirar as imperfeições, porque parece uma tábua atrás. Nunca falei, mas ela costumava falar que eu tinha um olho grande, que eu era olhudo, que eu era barrigudo, que o meu nariz era grande, entendeu? Então ela, para se sentir melhor, por conta dos defeitos que tinha, ela não dispensava nada que ela encontrasse em mim como defeito. Então isso é uma zombeteira irônica, diferente da pessoa que faz humor negro. Então há diferenças aí. E usa de manipulação inconsciente para criar um movimento contra um alvo. O que é manipulação inconsciente? Em primeiro lugar, ela vai usar o efeito manada. Ela vai juntar um grupo, inconscientemente ela vai convencê-los a, de uma maneira bem satirizada, bem alegre, bem dinâmica e tal, aplicar o bullying, a zombaria, a ironicidade, vou usar essa palavra, nem sei se existe, contra o alvo dela. Então ela vai mirar e vai falar, pô, vou acertar aquele dali. Como? Vou falar o apelido para as pessoas que eu inventei na minha cabeça. A minha cabeça dodói, né? Porque uma pessoa dessa, ela é dodói. Ela não é normal. Ela tem demência. Isso se não tiver esquizofrenia também. Que no outro vídeo eu vou falar sobre esquizofrenia e demência. Meio que um anexado ao outro. E ela começa a falar para as pessoas: olha, tu sabia que o apelido do fulano é tal? Tu sabia que o apelido do fulano é tal? Ó, tu sabia que se tu falar isso daqui perto dele, ele vai ficar chateado por causa... Aí inventa uma conversa engraçada. Essas pessoas, em geral, elas têm... E aí, vou criar uma outra situação. Eu acabei de falar do efeito manada. Para criar o efeito manada, muitas vezes elas se utilizam de uma coisa que é conhecida como efeito Mandela. O que é o efeito Mandela? É algo que tu nunca viu na tua vida, mas que tu jura de pé junto e mão atada que sim, tu viu. É o efeito Mandela. É aquela história de todo mundo que vê o Pikachu, daquele desenho lá que o pessoal joga bola, acho que não é Dragon Ball, não. É o Pikachu, é um negocinho amarelo, um bichinho amarelo, que solta raiozinho laser. Ou eletricidade, uma coisa assim, não sei. Eu sei que o Pikachu, ele não tem o rabo cortado com nenhuma tarja preta. Mas quando eu falei Pikachu, você lembrou do Pikachu e você lembrou que o rabo dele tem uma tarja preta cortando atrás. E não tem. E eu vou pegar aqui, ó. Pikachu. Aqui. A imagem. Aqui, ó. Quando eu falei do Pikachu, você provavelmente imaginou uma tarja preta aqui, assim, cortando o rabo dele. Mas não tem. Mas a gente acredita que sim, que tem. Isso se chama efeito Mandela. Então, normalmente, o irônico, ele cria um efeito Mandela nas pessoas ao redor de quem ele tem como alvo. Isso torna uma manipulação inconsciente. Quando essas pessoas se aproximam do alvo, elas aplicam, através de um efeito manada, a zombaria em cima daquela pessoa. Coisa mais comum do mundo. Simples. Cara, acontece constantemente, principalmente em escola.
Normalmente, as pessoas que são alvos dos manipuladores nessa posição de ironia, de zombaria, são pessoas fracas de mente. São pessoas que não têm capacidade de racionalizar rápido. E elas acabam ali se tornando um alvo mais fácil, porque vão chegar com ela dentro de um efeito manada, jogar em cima dela uma situação, jogaram, aí vai cair sobre ela o efeito Mandela. E às vezes até a própria vítima passa a acreditar que o efeito Mandela foi real. Às vezes, aí eu vou voltar lá no mistificador. O zombeteiro de carteirinha, o irônico, ele faz com que a vítima passe a acreditar em algo que não ocorreu. Vou dar um outro exemplo. O meu, né? Eu sempre dou exemplos meus. Aproximadamente 11 anos atrás, 12 anos atrás, eu estive na casa de uns amigos. Nós fizemos ali um happy hour e tal. E na hora de ir embora, eu não costumo dirigir bebido, né? E eu falei, eu tô ficando meio altinho já, na época que eu bebia. Tô ficando meio altinho, vou sair fora. Peguei a chave do carro, engatei no cós da calça e saí. No dia seguinte, eu tava meio alto nesse dia. Disseram que eu vinha dançado, que eu tinha tirado a minha camisa para dançar e tal, e que tinha foto minha dançando, e que tinham filmado eu dançando. E eu fiquei constrangido com aquilo, mas muita gente estava falando. Então um amigo meu falou: cara, não liga, os caras estão te zoando. Porque quando tu foi sair de lá, aqui que eu falei mais cedo na gorinha, presta atenção que os irônicos eles prestam atenção em cada ação tua. Eu meti a mão na mesa onde estavam as chaves dos carros, peguei uma chave e engatei no meu cós. Saí. Tentei abrir meu carro por uns 5 minutos e não consegui. Percebi que a chave não era minha, voltei e troquei. Aí alguém falou: mano, tu já tá loucão, né? Eu falei: pior que eu acho que eu tô. Foi o que um zombeteiro do meio quis. Pô, se ele tá loucão, bora inventar uma conversa dele. E aí amanhã todo mundo fala a mesma coisa e ele vai achar que aconteceu. E foi o que aconteceu. Eu acabei acreditando numa coisa que não aconteceu. E eu tava começando a achar que eu tinha tirado minha camisa para dançar. Sendo que eu não costumo tirar minha camisa na casa dos outros. E eu comecei a me constranger com aquilo. Através, concluo aqui agora, através de um efeito manada com o efeito Mandela agregado um ao outro. Tá bom? Para finalizar nossa tipologia, estamos chegando aqui ao fim do vídeo, né? O indiscreto, cara, o indiscreto. Essa pessoa você conhece. Ele é teu parente, ele é teu vizinho, ele é teu amigo. Ele pode ser um cunhado, uma cunhada. Ele pode ser alguém próximo a você. Ele pode ser aquele cara chato que trabalha contigo. O indiscreto, ele tá em todo canto. Pergunta coisas de maneiras simples e muitas vezes inadequadas. Não tem sensibilidade para frear seu ímpeto em questionar. Mantém um respaldo conveniente para justificar suas ações e agita discussões desnecessárias, além de agir com desrespeito aos outros. Ele é a soma de todos os males. Se eu for pegar os 11 primeiros tipos humanos, eu posso dizer que o indiscreto é a soma disso. Você vai já perceber por quê. Pergunta coisas de maneiras simples, assim como os simplórios. Ele fala as coisas assim, bem. Fulano. Aí ele faz a pergunta da maneira mais idiota possível. Inadequada. Exemplo. A jovem chega no trabalho. Aí a jovem chega e fala bem assim: mana, hoje eu tô com uma indisposição. Pra colega de trabalho dela, né? Eu tô com uma indisposição, sabe, umas cólicas e tal. Ele vira e fala: tá menstruada, é? Pô,
Não interessa pra ele, mas ele fala. Ele é indiscreto, entendeu? Ou então ele pega uma atitude é mais abrupta, com palavras racistas muitas vezes com palavras homofóbicas, muitas vezes com palavras preconceituosas. Cara, é um tipo de pessoa que ele consegue fazer as perguntas das maneiras mais idiotas possíveis. Já ocorreu, meu pai é moreno, já ocorreu numa situação de uma pessoa chegar comigo e falar: aquele preto é teu pai, é? Eu falei: que preto? Que eu não tô vendo nenhum preto aqui. Que preto pra minha cor, ele é negro, não é preto. Então, pessoas indiscretas fazem perguntas idiotas. Só que eles fazem com uma naturalidade como se fosse uma coisa simples, uma coisa comum, tá? Eles não têm sensibilidade para frear o seu ímpeto de questionar. Ele te pergunta, te pergunta, te pergunta. Aí é aquela pessoa que faz assim, ela pergunta: vem cá, tu é da onde? Aí a pessoa responde, né? Eu vou dar um exemplo aqui da região norte, né? Rapaz, eu nasci em Lábrea. Rapaz, mas Lábrea é longe de Manaus, né? É um pouco longe, dá para ir de barco e dá para ir de ônibus, dá para ir de avião também. Lábrea tem, apesar de ser um município bem distante, né, daqui da capital do Amazonas, mas já é bem próximo ali de Humaitá, que fica no sul do Amazonas, já saindo ali para o rumo de Porto Velho, né, Rondônia. Mas lá tem muita gente que mora lá, tem, e tem índio, tem, mas mora em Oca, pô. Pergunta idiota. Tem gente que pergunta. Eu mesmo tive em São Paulo uma vez e me perguntaram se aqui tinha índio andando pelado na rua. É o cara indiscreto, que torna-se um babaca. Eu tive em São Paulo uma vez, eu sinceramente nesse dia eu me exaltei um pouco quando um colega de trabalho vira e fala: eu fico imaginando o Cegadilha com a família dele esperando numa árvore passar o cipó, que é tipo um ônibus que leva um monte de gente pendurado no cipó. Olha o pensamento que a pessoa teve. Um pensamento medíocre, idiota, aonde ele foi irônico, zombeteiro, simplório, porque falou isso de uma maneira simples demais, e extremamente intolerante, agindo com discriminação com os nortistas. Aí você pergunta de onde o cara era. Do Nordeste do Brasil. E estava em São Paulo. Aí eu falei pra ele: você só não vai ficar por aqui. Você sabe que aqui o pessoal não é bem visto lá da tua terra, né? O pessoal que passa fome, passa sede. Eu respondi numa mesma altura pra ele, me tornando mais babaca ainda. Mas aquilo dali me deixou com a, sabe, soltou a tampa da cabeça. Eu falei: não vou admitir uma coisa dessa sobre minha pessoa, sobre os meus iguais, sobre os meus nortistas, os meus amazonenses, pessoas do lugar que eu nasci, serem chacoalhados dentro de uma garrafa de humor ácido para a alegria de dois, três que estavam de perto da gente. E o cara nem tinha tanta afinidade comigo, falou ali porque é um babaca indiscreto mesmo. Então eu acabei jogando para ele de volta. E ficou aquele impasse ali. Então, essa falta desse ímpeto de questionar acaba fazendo ele falar besteira. O indiscreto é dessa forma. Mas ele mantém sempre o respaldo conveniente. Ele fala: sim, cara, tu não quer responder, bicho? É só tu falar. Eu só perguntei porque eu quero saber. Pô, legal, quer saber? Pesquisa. Mas não vem com pergunta idiota. Então, muito do que o indiscreto carrega, ele carrega dentro dessa questão. Quero deixar claro aqui para você que está assistindo o vídeo, antes de mais nada, que esse vídeo aqui não é um desabafo pessoal, mas quando eu dou exemplos meus, é para evitar eu falar, porque eu tenho milhões de exemplos. Mas se eu falo de alguém, aí hoje com a sociedade sensível, né, rola um processozinho. Ah, mas tá falando o meu nome, mas falou de mim, não. Então eu uso exemplos meus, tá bom? E quando eu uso, é porque na teoria eu vou falar uma coisa,
Mas a teoria e a prática, elas nem sempre andam iguaizinhas uma à outra. Então eu posso dar um exemplo da forma inadequada de se perguntar, e eu posso dar um exemplo aqui, como eu falei, o indiscreto, ele é a soma de todos os males que eu falei até agora. E eu posso dar um exemplo de uma coisa que remete e que a gente nem sempre leva em consideração. Tá? Ah, mas isso não foi uma pergunta indiscreta, não. Foi. Porque o indiscreto ele acaba se tornando um babaca quando ele faz certas perguntas. Eu já vi uma situação, tá? Eu tava no shopping tem 5 meses, mais ou menos isso. 5 meses para 6 meses. Eu tava no shopping e eu vi uma vendedora perguntar um rapaz que estava passando: o senhor quer adquirir um plano para celular? Nós temos a internet, não sei o que, não sei o que. Aí o cara falou: não, não, obrigado. O senhor já tem plano de celular? O rapaz falou: sim, sim. E o rapaz andando: sim, sim, eu já tenho. E o seu plano de celular é bom? Cara, o cara já disse que não queria. Aquilo vai irritando a pessoa, entende? Então pode vir de uma maneira sutil, como coloquei, de uma maneira simples, né? Vou até grifar aqui, ó. Pergunta as coisas de uma maneira simples, mas pode perguntar de uma maneira agressiva, tá? Não tem sensibilidade de frear o ímpeto de questionar, tá? E o pior de tudo é manter o respaldo conveniente para justificar. Mas nós só estamos apresentando o plano para o senhor saber que pode optar por uma segunda opção. Mas nós só estamos apresentando o plano para o senhor saber outra operadora que tem melhores benefícios. Não, não quero, não quero. Tu tem certeza que não quer testar? Acha que marketing é a indiscrição do incômodo causado, e não é. Então, há diferença, tá? E, para finalizar, ele agita discussões desnecessárias, tá? E desrespeita ao outro. Vou voltar ao que ocorreu comigo em São Paulo. Um colega meu, nordestino, né, trabalhava na mesma empresa que eu. Isso foi ali em meados de 2011, mais ou menos. E ele fez questionamento, que imaginava eu no cipó como se fosse um ônibus. E eu me senti desrespeitado e falei para ele só tomar cuidado, porque o pessoal de onde ele vinha não era bem visto em São Paulo, porque estavam morrendo de fome lá no Nordeste, lá especificamente no estado de onde ele vinha, tá? Não estava me referindo ao Nordeste em geral, mas é porque para quem está em São Paulo sabe que muitas vezes há ali uma parcela de pessoas ali que tem um certo preconceito com nortistas e com nordestinos, tá? Acha que para cá para cima todo mundo morre de fome. E aí vem um outro indiscreto que é amigo do primeiro indiscreto. E ele agita aquela confusão. Cara, mas como é que é mesmo lá? Mas vocês andam. Lembrei agora de uma situação que ocorreu, não vou citar o estado nem a cidade. Mas me perguntaram se aqui as índias andavam nuas na rua. Eu falei, cara, a priori, nem se encontra índia assim como vocês acham no meio da rua. E as que estão, não estão peladas, nem mesmo nas aldeias, né? Então, quando você tem um indiscreto, você tem outro perto. E um fica instigando pro outro. Aí o cara começa, né? Ei, mas lá tem índio mesmo e tal. Mas lá os índios andam de carro mesmo, como é que é e tal. E me diz uma coisa. Lá, quando vocês estão lá e tal, luz elétrica, como é que funciona? O cara começa a te fazer pergunta idiota. Porque o indiscreto, ele é um perguntador nato. Ele é um entrevistador da idiotice. Então ele vai, inevitavelmente, te fazer um monte de perguntas. Indiscretas, lógico. E ele vai fazer essas perguntas com o maior desrespeito que ele puder. Ainda existe, para finalizar, que não está aqui, mas consta no texto, aquele indiscreto que ele é assim. Ele chega com você e ele fala:
Rapaz, eu passei ali. Vamos supor, vou colocar assim, um exemplo. Eu tenho um lanche junto com a minha esposa, né? E eu e minha esposa, a gente tá trabalhando todos os dias até as 4 horas da manhã. Então, o cara chega no meu lanche e fala: Rapaz, tu sabia? Deixa eu te contar uma coisa. Tem um lanche ali que tem um sanduíche, cara, melhor do que esse teu. Não é do preço do teu, né? Mas é melhor. É indiscreto, é indiscrição. É quando ele faz um quadro comparativo para te menosprezar. É como se fosse uma coisa simples. E não é. Então, é um último ponto aí que a gente pode falar sobre indiscreto. Então, pessoal, para você que acompanhou o vídeo até agora, né? Tipologia humana, entendendo o comportamento social. Eu agradeço o companheirismo que você tem dado aí. Mais uma vez, ó, dá um clique aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, vai lá no outro vídeo, tá? No primeiro vídeo para você pegar a primeira parte. Quer adquirir nossa literatura? Tá na descrição do vídeo aqui como é que você adquire. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, fazer o pagamento via Pix, ou você pode fazer o pagamento via PagSeguro, tá? E enviar através do WhatsApp o comprovante de pagamento, tá? E o seu contato, que a gente possa estar enviando ou por e-mail ou por WhatsApp. A literatura custa R$19,90, é R$19,90 mesmo, não é R$20 não, é R$19,90 e você pode estar adquirindo aí diretamente com a gente. Pessoal, forte abraço, muito obrigado e não esqueçam, nosso próximo vídeo também vai ser sobre psicologia, tá bom? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!